preparados para mais um diagnóstico assertivo? Pólipo par, hiperplasia gengival, pólipo periodontal. Qual será o diagnóstico desse nosso caso clínico de hoje, colega dentistas? Sejam muito bem-vindos à nossa live e hoje a gente vai conversar sobre esse caso clínico que pode acontecer a qualquer momento no seu consultório, bater aí na sua porta um caso clínico semelhante a esse. Qual será o diagnóstico desse nosso caso clínico? E esse caso clínico de hoje foi campeão de sugestões e diagnósticos no nosso direct hoje, hein? Queria agradecer a todos a participação. Tivemos rolagem de sugestões aí de qual é o diagnóstico desse nosso caso clínico de hoje. E colega dentista, apesar de ser um caso clínico que olhando assim a gente pensa, não, isso é coisa de especialista, isso é coisa de periodontista. Não é. Então, aquele colega dentista que comentou lá pra mim, olha, isso daí, eu não sou muito bom em pério, não vou conseguir resolver essa situação. Eu fico muito inseguro quando é caso clínico de periodontia. Ou eu fiz pouco pério na faculdade. Eu peguei a faculdade na época da pandemia. Olha, não fique aqui com a gente que esse caso clínico de diagnóstico certeiro e assertivo que nós vamos ver hoje, hein? Por quê? Porque ele pode acontecer a qualquer momento. E se muitos alunos meus já resolveram o caso clínico com essa aula do Dentista Confiante, com certeza você também vai conseguir resolver, hein? Bora lá que hoje é dia de fazer diagnóstico diferencial. Vamos colocar nossa imagem do nosso caso clínico de hoje para a gente conversar bastante sobre ele? Olha só, então esse é um caso clínico que surgiu. O paciente relatou que ele estava sentindo desconforto, a restauração do dente dele havia soltado há um tempo atrás, mas ele não estava sentindo nenhum desconforto até então. Quando ele foi escovar o dente, percebeu um sangramento gengival e aí ele assustou quando ele viu essa carninha presa dentro do dente. Gente, é um relato comum para o paciente definir que tem essa presença desse pólipo aí. Ele fala, doutora, olha, tem uma carne dentro do meu dente. E se eu comer alguma coisa mais dura, se eu escovar, começa a sangrar. O que está acontecendo? Gente, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Seja bem-vinda, Gabi, doutora Gabriela, Vanessa, Jordana. Oi, Jordana! Thaís, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. E hoje a gente vai conversar sobre esse caso clínico aí específico. E a gente vai aprender a fazer um diagnóstico diferencial. Porque esse caso clínico, com esse relato do paciente, o paciente está comendo de tudo, o paciente não relata sensibilidade ao frio, não relata sensibilidade ao quente. O que está incomodando ele é essa carninha dentro do dente, que quando ele vai escovar ou comer uma coisa mais dura, essa carninha ela sangra. Então, a gente vai precisar fazer aí um diagnóstico diferencial. Muitas vezes a gente já consegue olhar e suspeitar do que está acontecendo. E isso aconteceu com vários colegas hoje, que durante o dia a gente foi conversar sobre essa situação e eles então, olha, vários colegas colocaram, olha, essa carninha é a polpa, é hiperplasia gengival crônica, é pólipo pulpar, outros sugeriram, não, é pólipo gengival. E aí nós precisamos saber exatamente o que é esse caso clínico que está acontecendo. Porque o plano nosso de tratamento vai ser diferente, colega dentista. Se for um pólipo pulpar, se for um pólipo gengival ou se for
um pólipo que eu chamo de pólipo periodontal ou pólipo ligamentar, que tem um comprometimento do assoalho da câmara pulpar. Então, eu queria agradecer imensamente a vários colegas dentistas que durante todo o dia mandaram pra gente sugestões diagnósticos. Isso ajuda, incentiva a gente a entrar aqui na live para participar com vocês, de compartilhar com vocês, que essa é a missão aqui minha como dentista confiante, ensinar vocês, colegas dentistas, a fazerem diagnósticos assertivos, a ficarem seguros na realização de procedimento, desde os primeiros atendimentos. Chegou esse caso clínico aí agora, e esse caso clínico é o que a gente vai resolver hoje. E é importante, para a gente conseguir fazer o diagnóstico diferencial, que a gente conheça cada uma das situações. Por exemplo, esse caso clínico, a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial se essa hiperplasia gengival, se esse tecido inflamatório granulado que a gente vê aí, né? Então, isso aí é uma reação inflamatória de algum estímulo mecânico, mas esse tecido granular que está vindo, essa resposta, essa hiperplasia do tecido, ela está vindo da polpa? Essa hiperplasia está vindo do tecido gengival circundante? Qual que é a origem? Por isso, e isso vai fazer toda a diferença no nosso diagnóstico. Mas antes de conversar sobre o diagnóstico, vamos conversar um pouquinho e entender cada uma dessas 3 hipóteses diagnósticas para a gente ver esse caso clínico da nossa paciente, o que está acontecendo. Então, vou compartilhar com vocês uma outra imagem. Porque é muito importante a gente conhecer quais são as opções diagnósticas para a gente definir. Então, nesse caso, nós vamos ter 3 opções diagnósticas. Olha, vocês vão ver os desenhos que eu fiz, mas eu vou mandar a imagem melhor aí para vocês, tá bom? Esse caso clínico que o meu paciente está apresentando pode ser um pólipo pulpar, ou seja, a hiperplasia gengival está vindo de uma reação da polpa do tecido pulpar. A segunda opção, essa hiperplasia gengival pode vir da própria gengiva circundante, que ela cresceu, edemaciou e migrou em direção à cavidade cariosa, ou pode ser uma situação de um pólipo pulpar ainda mais agressivo, em que houve a perfuração do assoalho da câmara pulpar. Tá bom? Então vamos lá entender especificamente cada um. Oi, Cadu, boa noite! Boa noite para você também, Fabiola, Dominique, sejam todos bem-vindos à nossa live e hoje a gente vai fazer um diagnóstico diferencial desse caso clínico que surgiu. E para isso a gente precisa entender quais são as nossas opções diagnósticas. Então vamos lá, então eu tenho aqui num desenho esquemático o nosso dente, deixa eu me colocar aqui no cantinho aqui para vocês verem melhor. Então aqui nós temos um dente natural com a sua estrutura pulpar, a sua estrutura dental toda preservada, tá bom? E aí a gente vai começar o nosso raciocínio a partir desse esqueleto, dessa estrutura dental. Na primeira opção diagnóstica, nós vamos trabalhar esse caso é um caso de um pólipo pulpar. E o que é um pólipo pulpar? É uma inflamação do tecido pulpar que, por razões mecânicas, por estímulos externos, ocorre uma proliferação do tecido pulpar, uma hiperplasia do tecido pulpar, formando todo esse tecido granulomatoso em direção ao tecido inflamatório que preenche ali a cavidade interna. Então, na nossa primeira opção de diagnóstico, esse pólipo pulpar é um tecido inflamatório vindo da polpa. E o que causa um pólipo pulpar? Normalmente,
Acontece uma exposição da polpa, pode ser por cárie, pode ser por fratura, pode ser uma restauração que soltou. A cárie era muito profunda, a restauração era muito invasiva, muito próxima, expôs a polpa e a polpa começa a receber estímulos externos de baixa frequência, mas várias vezes. E aí, como que o tecido pulpar reage? Formando uma hiperplasia, né? Ele faz esse crescimento. Então, nesse esquema aí, nós temos um exemplo de um pólipo pulpar. Tranquilo aí, gente? Alguém ficou na dúvida do que é um pólipo pulpar? Fala aí pra mim se alguém entendeu direitinho a origem de um pólipo pulpar pra gente poder ir para a segunda opção diagnóstica. Vou beber uma água aqui enquanto isso, ó. Porque é uma das opções diante a nossa imagem aí, de uma das opções é que isso seja um pólipo pulpar. Todo mundo entendeu? Daí, gente, um joinha, ok, entendi. Isso, ok. A Geise entendeu, a doutora Gabriela também entendeu, ok. E aí, então, nós vamos agora para nossa segunda opção diagnóstica. Então, nesse nosso caso clínico aqui, será que a gente poderia ter também um caso que esse caso clínico seja um caso clínico de um pólipo gengival? De uma hiperplasia gengival? Então vamos ver no nosso outro esquema aqui para a gente ver o que é então uma hiperplasia gengival. No meu esqueminha, olha só, a hiperplasia gengival é quando a gengiva que circunda aquele dente cariado, fraturado, ela migra em direção ao dente, em direção ao dentina, em direção à polpa, ela vai em busca de tecidos biocompatíveis a ela. Então, no caso de uma cárie, de uma restauração que soltou, de uma fratura, a gengiva circundante ao dente, ela fica hiperplásica, ela cresce em direção a essa cavidade, ela migra. Mas a origem dela é gengival. A origem dela é do tecido gengival circulante a esse dente. Então, a gente já começa a entender que um diagnóstico diferente do outro é onde é a origem desse tecido gengival. E a gente, às vezes, fazendo uma sondagem dentro daquela região, dentro daquele tecido hiperplásico, usando uma cureta, passa um anestésico tópico, tá, gente? Por favor, para o meu paciente não sentir desconforto nessa sua avaliação diagnóstica, a gente vai perceber, manipulando aquele tecido granulado, aquele tecido hiperplásico, se a origem dele é gengival, vou chamar aqui de externa, ou se a origem dele é interna. E aí a gente já consegue, nessa avaliação, se possível, manipular, a gente verificar se é um caso de um pólipo pulpar ou se é um caso de um pólipo gengival. Então aqui, ó, nessa outra imagem que eu vou mostrar para vocês, nós temos um quadro, olha, que fica bem nítido pra gente que trata-se de um pólipo pulpar. Por quê? Porque eu tenho estrutura dental ao redor de toda a minha hiperplasia. Em momento algum, essa gengiva ela está em contato com a gengiva circundante. Então, clinicamente, fica bem certeiro pra gente que essa imagem que eu tô mostrando para vocês agora trata-se de um pólipo pulpar. Mas nessa outra imagem aqui, ó, que eu vou compartilhar com vocês, deixa eu achar ela aqui. Olha, nessa segunda imagem, olha que interessante. A gente consegue perceber clinicamente
que está tendo uma continuidade da minha papila gengival e ela migrou em direção ao meu tecido cariado, migrou em direção ao dente aí. Então, nessa situação, quando eu faço a manipulação desse tecido gengival, eu consigo perceber que a origem dele, a origem dessa hiperplasia é da gengiva circundante. E qual é a importância da gente saber esse diagnóstico diferencial? O nosso plano de tratamento vai ser completamente diferente quando se trata de um pólipo pulpar ou quando se trata de um pólipo gengival. Então, é muito importante a gente entender esse diagnóstico. E não é que nós temos mais um fator agravante? Olha só, vou mostrar aqui no esqueminha para vocês, olha. Então, eu tenho aqui a situação, igual eu falei, de um pólipo gengival, né, partindo aí da gengiva. E outra coisa interessante que a gente pode acontecer. Esse pólipo gengival, ele pode estar ou não associado a um comprometimento pulpar. Eu posso ter um comprometimento pulpar associado a um pólipo gengival. E é claro, todo pólipo pulpar está com um comprometimento pulpar ali também, tá? E eu tenho um terceiro diagnóstico, uma terceira hipótese que eu vou mostrar para vocês, que eu falo que é a situação mais grave do pólipo, que é essa situação aqui, olha, vou me colocar aqui um pouquinho. Nós temos um pólipo pulpar, mas aconteceu o que nessa região? Aconteceu uma perfuração do assoalho da câmara pulpar. E aí nós tivemos também um comprometimento periodontal. O ligamento periodontal, que também tecidos, ele também torna-se hiperplásico. Então, de todas as situações de pólipos, gengival, pulpar ou periodontal ou ligamentar, esse é o mais grave. Por quê? Porque, infelizmente, perfuração de assoalho pulpar, na grande maioria das vezes, a indicação é a exodudente. Então, vocês percebem como é importante a gente saber fechar o diagnóstico? Que aquele meu paciente que chegou falando ali que é uma carninha que está no dente, pode ser situações graves. E aí, colega dentista, não fique olhando vocês para essa situação, para esse caso clínico e pense: ah, doutora Adriana, isso é caso de especialista. Não, isso é caso de urgência. E urgência, todos nós temos que saber acolher no nosso consultório. Mesmo que você não tenha prática com periodontia, esses casos de pólipos, a gente precisa ajudar o nosso paciente. Então, se você está aí preocupado como que eu vou resolver, continue acompanhando a nossa equipe Perfil do Dentista Confiante. Porque se eu consigo ajudar os meus alunos a resolverem problemas, fecharem diagnósticos, fazerem diagnósticos assertivos, terem segurança nos procedimentos, eu posso ajudar vocês também. Então, nessa situação, nós vamos acompanhar agora o que a gente vai fazer em cada um desses 3 diagnósticos. E aí, como que eu faço um diagnóstico diferencial? Por exemplo, se é um pólipo pulpar ou se é um pólipo ligamentar ou periodontal. Então, nesse nosso caso clínico que a gente vai trabalhar, a gente, na palpação, na avaliação clínica de todos os testes,
E aí a gente, dentro do método DC, a gente tem o protocolo de cada teste que a gente vai fazer para fazer um diagnóstico assertivo. Nesse caso clínico, o fato da gente manipular esse tecido hiperplásico nos ajuda a definir se é pólipo pulpar ou se é pólipo gengival. Mas um raio-x periapical, ele é fundamental para a gente conseguir aí fechar o nosso diagnóstico. A gente ter aí um diagnóstico mais assertivo. Deixa eu só puxar aqui o nosso raio-x. Então, quando a gente faz um diagnóstico aí, a gente observa um comprometimento pulpar. E não observa um comprometimento do assoalho da câmara pulpar. Então, nesse nosso caso clínico, a gente fecha um diagnóstico de pólipo pulpar. Então, o tratamento para os casos clínicos de diagnóstico de pólipo pulpar é a gente fazer a remoção de desse tecido hiperplásico, curetar, né? Então a gente vai anestesiar a região do pólipo aí, pode ser uma infiltrativa direto do pólipo, tá? Faz uma infiltrativa, a gente faz uma curetagem desse pólipo pulpar e a gente vai dar de cara com quem? Com a nossa polpa, com a nossa cavidade pulpar. E ali a gente vai lavar, irrigar, preparar. E mesmo se você, colega dentista, não faz tratamento de canal, Adriana, não vou conseguir ajudar. Primeiro que eu acho que isso é coisa de pério, não, agora eu acho que isso é coisa de endodontista. Mas a urgência do seu paciente você precisa resolver. E é muito tranquilo o protocolo. O protocolo é a gente curetar, anestesiar, não precisa nem anestesiar todo o dente, a gente pode anestesiar só o pólipo, tá bom? Faz uma infiltrativa, colher de dentina, cureta, a gente tira tudo ali e colocamos o curativo de demora. Protocolo de endo. E aí vai uma dica muito especial. Se você não faz endo, se você encaminha para o colega, esse colega, o que ele gosta que ele coloque como curativo de demora? Ele gosta que coloque o gel de clorexidina? Ele gosta que coloque o paramono? Ele gosta que coloque apenas um algodão estéreo? Para vocês trabalharem bem alinhado, tá bom? Então a gente remove e faz o curativo de demora e libera o paciente que ele vai ficar sem dor, sem a tal carninha que estava incomodando ele aí, tá bom? Então vamos voltar aqui um pouquinho na nossa visão aqui. Olha, então esse diagnóstico a gente fecha que é um quadro de pólipo pulpar e o modelo de tratamento é esse. A gente vai fazer a remoção desse tecido hiperplásico, né? E vamos colocar um curativo de demora e encaminhar esse paciente para o tratamento de canal. Alguma dúvida aí, gente, sobre o diagnóstico? Oi, Camila, boa noite. Opa, gente, que a minha live tá subindo aqui. Aí, voltei. Ei, Salomé, a gente conversou hoje à tarde. Ei, Carolina. Ei, Geise. Gente, alguma dúvida sobre o diagnóstico do pólipo pulpar e o procedimento de urgência para esse acolhimento? Oi, Ellen. Oi, Johnny. Sejam bem-vindos. Ok? Tudo bem aí, gente? Pode mandar perguntas, tá, gente? Essas situações, se medica, se não medica, se anestesia, não anestesia. Estou aqui na live para poder ajudar vocês a fazerem diagnósticos assertivos, para vocês terem seguranças no procedimento. Então, se você está aí, tiver alguma dúvida, é a hora de compartilhar a dúvida de um, dúvida de muitos, tá bom? Então, aproveitem a oportunidade, porque essa situação, o acolhimento de pólipo pulpar, pode bater na sua porta essa urgência a qualquer momento, tá bom? Então, nós fechamos aí o nosso diagnóstico do pólipo pulpar.
Nós temos uma segunda situação, é onde a gente tem, como eu comentei com vocês, o diagnóstico de um pólipo gengival. Então, como a gente pode ver, a nascente do tecido hiperplásico é da gengiva circulante. Então, nesses casos, é também muito importante que a gente faça o raio-x para a gente certificar se a cárie que está nesse dente tem ou não um comprometimento pulpar. Por quê? Pode ter uma hiperplasia gengival e o tecido, né, e o canal desse dente não está comprometido. Então, em relação à hiperplasia gengival ou pólipo gengival, a gente pode ter duas situações, como a gente comentou no nosso desenho esquemático aqui. A gente pode ter uma hiperplasia gengival, um pólipo gengival, mas não há comprometimento do canal. A gengiva migrou em direção ao tecido cariado, migrou em direção à cavidade dental, mas não temos comprometimento pulpar. Mas nós temos uma segunda situação que pode estar associada, onde eu tenho essa hiperplasia gengival associada ao comprometimento pulpar. Então, são duas situações com dois modelos de tratamento diferenciados. Vamos voltar lá no outro para a gente observar? Deixa eu só voltar nesse daqui. Ó, dá só uma paradinha aqui. Oi, Camila, obrigada. Camila agradecendo, falando maravilhosa. Flavinha, sempre que tem tempo e sou em suas lives, você é maravilhosa. Ai, gente, muito obrigada. Eu fico muito feliz. Agradeço de coração e é muito gostoso receber essas mensagens que incentivam a gente a compartilhar os conhecimentos, porque com a mensagem de vocês eu sinto que estou ajudando e contribuindo para o crescimento profissional, tá bom? Então o método DC tá aí para isso, para ajudar vocês a crescerem profissionalmente, ficarem seguras, porque eu já estive exatamente no lugar que vocês estão, iniciando a carreira profissional, com dúvidas no diagnóstico. Essa semana uma aluna mandou uma mensagem, a gente conversando, né, que a gente faz mentoria. Ela, Adriana, eu sonho em fechar esses diagnósticos com essa tranquilidade, mas tudo é questão de estudo, tempo, dedicação. E o método DC veio para encurtar esse trajeto de vocês. Vim aqui para ajudar vocês a desenvolver o raciocínio clínico para vocês chegarem mais rápido ao diagnóstico, tá? Porque tempo também, né, gente? Tempo é dinheiro, tempo custa caro, então a gente precisa ajudar para vocês encurtarem esse trajeto, para vocês chegarem mais rápido ao diagnóstico, tá? Essa é a minha missão dentro do projeto, do método Dentista Confiante para vocês, tá bom? Então vamos lá, então, o plano de tratamento, se o nosso caso for esse caso de hiperplasia gengival, mas eu não tenho comprometimento pulpar, nesse caso, a gente vai fazer uma gengivoplastia, uma gengivectomia, remover esse tecido hiperplásico, tá? Limpar o tecido cariado e fazer primeiramente uma resina provisória, tá bom? Para que esse tecido hiperplásico cicatrize e depois a gente vai fazer a nossa resina definitiva, tá? Então, pólipo gengival, sem comprometimento do canal, a gente vai fazer uma gengivoplastia, vamos colocar ali um curativo de aguardo para essa gengiva cicatrizar e depois a gente vai fazer a nossa resina definitiva, tá bom? Então esse daqui é não só o nosso diagnóstico diferencial, mas como o nosso plano de tratamento aí. Em relação à hiperplasia, ao pólipo gengival sem comprometimento, ok, gente? Ok no diagnóstico? Ok no plano de tratamento?
É muito importante, gente, vocês pontuarem aí que vocês estão acompanhando o raciocínio clínico que a gente está desenvolvendo aqui nessa live, tá bom? Para eu ficar com meu coraçãozinho tranquilo que eu tô contribuindo com o crescimento de vocês, ajudando aí, tá bom? Ok? Cadu, um dom de lecionar. Obrigada, Cadu. Obrigada, você é perfeita. Oi, Helene, bem-vinda à nossa live. Seja bem-vinda. Gente, ok? Entendido o nosso plano de tratamento aí para esse caso? Ok, Cadu? Ok? Ok, Walter? Compreendida. Flavinha já deu um ok ali. Mas vamos para a nossa segunda situação? Agora, sim, eu tenho um caso clínico, é uma hiperplasia, é um pólipo gengival, mas tem o comprometimento do canal. Qual que é a sequência do meu raciocínio clínico? Nós vamos também, toda vez que tiver esse pólipo gengival, pulpar, ligamentar, nós temos que resolver, temos que remover o pólipo nesta consulta. Foi isso que o paciente procurou, a gente precisa ser resolutivos. Fomos resolutivos no fechamento de diagnóstico, agora vamos ser resolutivos ali no tratamento, no acolhimento dessa urgência do paciente. A gente pode até não ser periodontista, a gente pode até não ser endodontista, mas a urgência, nós somos dentistas, nós temos que resolver, tá bom? Então, nesse caso clínico, é um pólipo gengival, mas há um comprometimento pulpar. Então, a gente precisa resolver aqui, ó, duas situações. A primeira situação, a gengivoplastia, gengivectomia, tirar esse tecido hiperplásico, como na situação anterior. Mas nessa situação também, a gente precisa fazer a trepanação, o acesso a esses canais, limpar a polpa também. Porque como que você vai fechar um dente que você já viu que está com comprometimento pulpar? Então, nessas situações, você vai ter que resolver duas coisinhas mágicas aí. Você precisa remover o tecido hiperplásico gengival, mas você também precisa limpar essa câmara pulpar. Então, aí fica um pouco diferente o tratamento que precisa associar. Gente, alguma dúvida nessa segunda situação de diagnóstico? Nós já fechamos, mas de plano de tratamento? Vamos lá, Flavinha colocou aqui, ó, uma dúvida, ó. Para o pólipo gengival ou ligamentar, é necessário medicação para alívio de sensibilidade, por exemplo? Olha só, Flavinha, excelente pergunta. Normalmente, quando o paciente está com pólipo pulpar, aquele tecido inflamado, exposto ali, normalmente ele não tem dor espontânea. Normalmente ele sente dor quando sangra, quando ele come alguma coisa que machuca, tá bom? Então, via de regra, normalmente ele te procura porque ele viu essa carninha. E aí, o que a gente faz? A gente remove, tá? Seja o gengival ou seja o pólipo, e passa analgésico caso o paciente sinta dor, tá? Não sei se eu consegui te responder, ó. Para o pólipo gengival ou ligamentar, é necessário medicação para alívio de sensibilidade? Eu sempre prescrevo o analgésico e falo com o paciente, somente em caso de dor, tá, Flavinho? Porque se for com comprometimento pulpar, você já vai fazer a limpeza da câmara pulpar e colocar ali um curativo de demora. E aí, se ele sentir dor, ele toma um analgésico, tá bom? A mesma coisa se for um pólipo pulpar. Então, uma cartinha da manga, um analgésico, é sempre importante a gente prescrever, mas sempre coloca tomar somente em caso de dor, tá? E encaminhar esse paciente nessas duas situações para o tratamento de canal, tá bom? O Cadu tá perguntando aqui qual analgésico você usa. Cadu, eu tenho duas linhas de analgésico. O paracetamol, que aí seria o Tylenol, que pode ser o de 500 mg ou de 750 mg, ou
A dipirona, né, que é a Novalgina. Gosto muito nos pacientes adultos, no caso de Novalgina 1 grama, que ela tem um efeito rápido e o meu paciente não precisa ficar tomando várias vezes. Costuma tomar uma Novalgina 1 grama e já resolve, tá bom? Então é a linha do paracetamol e a linha da dipirona. Então, Tilenol 500 ou 750 miligramas e a dipirona, que é a Novalgina 1 grama, ok? Isso, prescreve. Ok, não, eu entendi, Cadu, prescreve, tá bom? Entendido, Cadu? Alguma dúvida também pode chamar de volta, tá bom? Então, nós já vimos o pólipo pulpar, diagnóstico e plano de tratamento. Nós já vimos o pólipo gengival sem comprometimento do canal. Nós já vimos o pólipo gengival com comprometimento do canal. Tá bom? E aí nós vamos para a nossa terceira aí, quando é pólipo pulpar com comprometimento do assoalho da câmara pulpar, tá? Que a gente pode chamar de pólipo ligamentar ou pólipo periodontal, tá bom? A Thaisa tá com uma dúvida aqui. Em caso de pólipo pulpar ou gengival com envolvimento pulpar, posso tratar o canal na mesma sessão da remoção do pólipo ou é indicado 2 sessões? Olha só, Thaís, excelente pergunta, tá bom? Thaís, se o paciente está com pólipo, normalmente está tudo muito aberto, muito contaminado. Eu, por experiência, prefiro fazer em 2 sessões, tá? Eu prefiro, naquele momento, remover o pólipo do meu paciente, limpar os canais ali quando há o comprometimento, fazer um curativo para que essa gengiva, porque vai ficar sangrando, tá? É extremamente vascularizado o pólipo pulpar ou um pólipo gengival. Então, vai ficar com sangramento. Então, para que meu paciente fique mais tranquilo, eu prefiro, na primeira sessão, fazer a remoção do pólipo. Igual você comentou, tem um comprometimento do canal, acesso os canais, coloca o curativo de demora, faça um curativo ali, desenhando bem meu ponto de contato, já preparando, já pensando no isolamento absoluto, o encaixe, mas eu prefiro fazer em 2 sessões, tá? É mais tranquilo para o paciente e é mais previsível para gente. Porque a gente vai estar pegando uma situação em que o dente está aberto. Então, eu fico mais segura fazer em 2 etapas. Quando o meu paciente retorna sem dor, sem desconforto, com a gengiva ali já cicatrizada, aí faz-se o tratamento de canal, tá bom? Respondi, Thaís, depois você me fala, tá bom? A Flavinha também tá com uma outra dúvida aqui, ó. Digamos que o paciente esteja com pólipo e o mesmo vai fazer exodontia. Resolvi somente a exo ou primeiro removo o pólipo pulpar? Olha só, então, Flavinha, vou ver se eu entendi. O paciente chegou, já fechou o diagnóstico, é um pólipo pulpar e a indicação é a remoção do dente. Não tem como a gente aproveitar. E a sua pergunta é: vou fazer a exo, removo o pólipo primeiro ou removo tudo junto? É isso que você está perguntando? Tá bom? Vou te dar uma dica de cirurgião. Anestesia, remove o pólipo primeiro. Sabe por quê? Vai ficar sangrando a sua cirurgia o tempo todo que você tocar nesse pólipo. Então, faça anestesia local, anestesia o pólipo, remova o pólipo. Outra situação bom de remover o pólipo. Quando você remove, se tiver ali uma fratura, um comprometimento de assoalho, você vai ver o que está acontecendo. E você vendo, se tiver que seccionar a raiz, dividir, fazer odontosecção, o seu campo tá lindo, livre, você tá enxergando as suas raízes perfeitamente ali. Porque se você tentar ficar manipulando esse tecido pulpar, esse pólipo, sem removê-lo, ele vai sangrar durante todo o seu procedimento cirúrgico, tá bom? E se você
precisou seccionar, passa broca em cima desse pólipo, vai sangrar mais ainda. Então a minha dica, toda vez que tem pólipo, toda vez que tem uma hiperplasia gengival, limpe a estrutura dental, remove esse excesso e depois você parte para o segundo procedimento, que é a exodontia, tá bom? Ok, Flavinha? Oi, Ingrid, boa noite. Resolve, eu entendi, tá? Thaís, a Thaís agradecendo, a Flavinha, é isso mesmo, né? Então eu entendi bem o seu enredo aí, tá bom? Eu sempre gosto de campo limpo, tá, gente? Eu chamo isso aqui no consultório, falo sempre com os meus alunos, gente, vamos deixar o campo limpo pra gente trabalhar. Então vou remover uma cárie, tem a gengiva hiperplásica, vamos fazer a remoção desse excesso de gengiva, tá bom? É sempre bom trabalhar com campo limpo, você visualizar e ter assim, conseguir enxergar toda a estrutura dental ali, tá bom? Tá joia, Flavinha agradecendo aí, muito obrigada, ótima explicação, obrigada a vocês, tá bom? E aí nós vamos então para o nosso fechamento com o nosso terceiro e última situação aí, que é onde eu tenho, como a gente mostra nesse esquema, opa, deixa eu ficar bem aqui do ladinho, como a gente mostra nesse esquema, eu tenho um caso de um pólipo pulpar, mas com perfuração, comprometimento do assoalho da câmara pulpar. E aí a gente pode chamar isso de pólipo ligamentar, porque vem do ligamento, pólipo periodontal, porque envolve também as estruturas do periodonto, mas o fato é que essa perfuração, normalmente encaminha o nosso dente para exodontia, né? Assoalho, perfuração de assoalho de câmara pulpar, a indicação é exodontia. E aí fica o planejamento, igual a gente comentou esse caso clínico, a Flavinha já adiantou aí o nosso caso clínico. A gente vai encaminhar para exodontia. Doutora Adriana, não faço exodontia, não é a minha especialidade, mas a gente precisa ajudar esse paciente. O que a gente vai fazer? A gente vai remover esse pólipo pulpar, você vai dar de cara ali com o assoalho e tá tudo bem, e você vai fazer um curativo de demora e vai encaminhar o seu paciente para exodontia, tá? E se tiver estrutura óssea, já encaminha para o colega dentista que faz exodontia e implante, como nós vimos nas nossas lives anteriores aí, né? Extração com implante imediato, tá bom? Então isso aí a gente fecha as nossas situações aqui de pólipo pulpar. Nós temos a situação, vai ser o contrário, ó, o nosso dente natural, nós temos ele aqui, sem comprometimento. Nós temos a situação de um pólipo pulpar, e aí a gente precisa cuidar. A situação de um pólipo gengival, sem comprometimento do canal. A situação de um pólipo gengival com comprometimento de canal. E aqui a última situação, nós temos um pólipo ligamentar ou periodontal, fechando aí o diagnóstico desses 3 casos clínicos. Oi, Ana, seja bem-vinda! E para finalizar, alguma dúvida na live de hoje, gente? Alguém ficou com dúvida de como fazer o diagnóstico diferencial desses 3 casos clínicos ou como fazer o tratamento? Se tiver alguma dúvida, vamos fechar aqui. Ó, as nossas lives do Dentista Confiante acontece todas as terças e sextas-feiras, tá bom? Então, hoje a gente está fazendo esse diagnóstico diferencial dos pólipos aí, e na sexta-feira a gente vai ter um outro tema. E o tema eu sempre agrego a dúvidas de vocês. Então, casos clínicos que vocês quiserem compartilhar lá no direct do Dentista Confiante, compartilha, a gente traz dúvida de dúvida de muitos, a gente compartilha e resolve junto aqui o nosso caso clínico, tá bom? Eu tô com alguns casos clínicos que alguns colegas mandaram, a gente vai compartilhar aqui na live. Eu tô com algumas dúvidas, talvez a gente faz uma live com 3 casos clínicos pra gente ir tirando as dúvidas do colega, mas é muito importante a participação de vocês, tá? Para incentivar a gente. Então, compartilhe
essa live com os colegas, vou deixar essa live salva no feed para que vocês possam assistir com tranquilidade também, tá joia? Mas tiver caso clínico, compartilha lá. Vários colegas que estão aqui já compartilharam casos clínicos. A gente dentro do Método Dentista Confiante, eu compartilho, a gente faz acessos, mentorias com os nossos alunos e é muito interessante quando a gente compartilha caso clínico, porque é compartilhar a vivência do dia a dia. E para você, colega dentista, recém-formado e que está começando, quanto mais casos clínicos vocês acompanharem, mais conhecimento, mais experiências vocês estão adquirindo, tá? Então, aqui toda terça e sexta nós temos lives abertas para vocês participarem. Convida os seus colegas, encaminha a live para os seus colegas, ajuda a gente a divulgar esse canal do Dentista Confiante, tá bom? E quem quiser fazer um print aí, colocar lá que assistiu a aula do Dentista Confiante, tá aqui, que hoje vocês saem daqui sabendo tudo aí do diagnóstico diferencial dos pólipos aí, tá joia? Queria agradecer a presença de todos. O Cadu tá falando aqui que é a primeira vez que ele se estuda. Gostou, Cadu? Achou interessante? Temos muitos casos clínicos, depois você me fala. O Cadu tá falando que é a primeira vez que vê e estuda sobre esse caso clínico. Agradecendo a aula, que a aula perfeita. Thaís falando ótima explicação. Obrigada, gente. Eu fico muito feliz, tá bom? A Flavinha tá fazendo um comentário aqui que no SUS que ela vê muito pólipo pulpar, realmente, tá? Porque a cárie fica crônica, né? E aí, como vocês entenderem como é a origem do pólipo pulpar, aí fica mais claro, né, Flavinha? Para vocês entenderem por que a cárie crônica, né, a restauração que cai e não é cuidada, tem mais chances de dar um pólipo pulpar, tá bom? A Ana tá perguntando se a live vai ficar salva. Vai, Ana, tá? A gente vai organizar, a equipe vai deixar ela salva aqui no feed para vocês. Cadu falando que gostou demais. Isso, O Júnior tá perguntando se todos os dias a gente faz live. Não, Júnior, a gente faz live todas as terças-feiras e todas as sextas-feiras, tá? Normalmente nesse mesmo horário, às 20 horas, tá bom? Pra gente praticar mesmo aí. E não esqueça, compartilha com os colegas. Se você tá aqui assistindo a nossa live e ainda não segue o Dentista Confiante, segue lá. E se tiver caso clínico, pode encaminhar pra gente, que a gente conversa diretamente lá, ou a gente traz aqui um caso clínico. Vocês podem perceber que tanto o colega que compartilhou o caso clínico como o paciente, ele é preservado. O que a gente quer mesmo é contribuir com o crescimento e com o estudo de vocês, tá joia? Ficam com Deus, uma excelente noite. Vejo vocês aí no perfil do Dentista Confiante. Boa noite, Ana, bom te ver. Boa noite, Cadu, obrigada pelo incentivo. Flavinha, pela participação, tá? Selma, seja bem-vinda. Thaís, obrigada por estar presente, tá, gente? É uma alegria receber vocês aqui na nossa live. Beijos, fica com Deus, tá? Thaís, Silmara, sejam todos abençoados aí, tá? Uma semana maravilhosa para vocês. Beijos!